280 mil pessoas morreram. 280 mil. Você sentiu alguma coisa agora? Provavelmente não. É só um número, né? Frio. Distante. Estatística. Agora deixa eu te contar outra história. João acordou cedo naquele dia. O céu ainda estava escuro. Ele e Maria, sua esposa, foram para a pequena plantação deles com os 2 filhos, uma menina de 5 anos e um menino de 7. Trabalhavam a 4 quilômetros do mar. Maria estava na frente, colhendo. João mais atrás com as crianças. De repente, um barulho. João sobe num pequeno monte e vê uma onda gigante de lama vindo em direção a eles. Ele pega os 2 filhos nos braços, corre, tropeça, fura o pé, sangra, mas continua correndo. Consegue subir numa estrutura de alvenaria, coloca o filho, quase não consegue subir a filha, agarra-se numa árvore robusta. A lama vem. A criança grita: "Mamãe, mamãe!" João olha para frente e vê Maria. Ela estende a mão. Os olhos dela dizem sem palavras: "Cuida dos nossos filhos." A lama a leva. Ela desaparece. Eles nunca mais viram a mãe. Agora me responde. Qual das 2 histórias te emocionou mais? Onde morreram 280 mil pessoas ou onde morreu uma mulher? Isso é o que aprendi vendo Paulo Vieira e El Professor da Oratória conversando. E essa é a primeira lição que vai mudar completamente a forma como você se comunica. Lição 1. Não é o que acontece, é a maneira que você fala o que acontece. Olha só o que o Giovanni, o El Professor, falou, e isso me arrepiou. Não é o que acontece, é a maneira que você fala o que acontece. Pensa comigo, você já viu aquele profissional super competente, com o melhor currículo, que sabe tudo sobre o assunto dele, mas na hora de apresentar o projeto, a voz treme, ele enrola, usa um monte de termo técnico que ninguém entende, e no final perde a vaga para aquele outro cara que tem metade da experiência, mas que contou uma história que conectou com quem estava ouvindo. Isso acontece todo dia, na reunião da empresa, na entrevista de emprego, na apresentação do TCC, no discurso político, no vídeo que você posta na internet. Paulo Vieira disse algo que deveria estar gravado na parede de todo mundo. De nada adianta você ter o melhor currículo, o melhor produto, o melhor serviço, a melhor empresa, se você não souber convencer os outros disso. E sabe qual é o grande problema? A gente acha que basta estar certo, que basta ter razão, que os dados falam por si, mas não falam, nunca falaram. Giovanni contou que ele treina polícia de elite, treina o GAT, que é a SWAT de São Paulo, treina negociadores que lidam com reféns, com bombas, com situações onde um erro de comunicação pode custar vidas. E sabe o que todos eles precisam aprender? Não é só técnica, é como contar o que está acontecendo de um jeito que a outra pessoa entenda, sinta e haja. Storytelling não é enfeite. Não é algo legal de ter. É a diferença entre você ser ouvido ou ignorado, entre vender ou perder a venda, entre inspirar ou entediar. E o mais bizarro? A maioria das pessoas não conta histórias. Elas despejam informação, dados, PowerPoint com 20 slides cheios de texto e depois ficam frustradas porque ninguém lembra do que elas falaram. Então para, respira e se pergunta, quando foi a última vez que você realmente contou uma história para passar sua mensagem? Não um relato, uma história, com começo, meio, fim, com emoção, com detalhes que fazem a pessoa ver na mente dela o que você está falando, porque no final das contas não importa quantas pessoas morreram na Indonésia. O que importa é que você nunca vai esquecer de João segurando seus filhos enquanto via Maria sendo levada pela lama. Isso é poder. E esse poder tem nome: oratória. Lição 2. O maior problema do mundo é comunicação. Deixa eu te fazer uma pergunta pesada. Qual é o maior problema do mundo hoje? Inteligência artificial que vai dominar tudo? Aquecimento global? Guerras? Fome? Desigualdade? Giovanni disse algo que me fez parar tudo e pensar. Ele falou: na minha humilde opinião, o maior problema do mundo é comunicação. No começo você pensa, como assim? Tem gente morrendo de fome e o cara fala que é comunicação? Aí ele explica.
E tudo faz sentido. Olha só, nós temos pessoas com boas ideias e uma má comunicação. E temos pessoas com más ideias e uma boa comunicação. E adivinha quem está vencendo o debate? As más ideias. Porque elas são vendidas melhor. Pensa na política. Quem você acha que consegue o voto? Aquele candidato super preparado, que estudou políticas públicas na Europa, que tem dados, evidências científicas, soluções comprovadas? Ou aquele que promete mundos e fundos, que pega no emocional do povo, que conta a história da avó dele que passou fome e por isso ele entende a dor das pessoas? Não é sobre quem está certo, é sobre quem comunica melhor. Giovanni treinou um político que era excelente, sério, honesto, competente. O tipo de pessoa que a gente precisava desesperadamente na política. Mas o cara ficava lá no palanque listando obras. Fiz 50 quilômetros de asfalto, construí 12 escolas, reformei 8 postos de saúde. Ninguém se importa. Sério, ninguém vota por um rosário de obras. Sabe o que Giovanni fez? Ensinou ele a contar histórias em 40 minutos. 40 minutos. E o cara se elegeu. Porque ele parou de listar números e começou a falar da Dona Maria que acordava às 4 da manhã no frio, debaixo daquela coberta vermelha, para levar o filho de trem naquele colégio bom. Ela andava na chuva, o guarda-chuva não continha toda a água. O menino levava marmitinha de alumínio porque ela não tinha dinheiro para ele comer na escola, cara. O tênis do menino era um Conga. Quem tem mais de 50 anos sabe o que é isso. Azul, fininho, desconfortável. Mas era o que ela podia dar. Você vê a cena? Você sente? Isso é comunicação que muda voto, que muda decisão, que muda vida. E olha a tragédia. Enquanto as pessoas boas não aprendem a comunicar, os golpistas dominam essa arte. Os vendedores de ilusão. Os influencers que promovem aposta online, onde ganham quanto mais o seguidor perde. Giovanni falou uma frase que deveria assustar todo mundo. Se nós não aprendermos as armas da persuasão, apenas os golpistas terão esse conhecimento. Deixa isso penetrar. O cara que quer te vender curso furado sabe comunicar. O político corrupto sabe discursar. O líder de seita sabe envolver as pessoas. E você, que tem uma mensagem boa, um produto que realmente ajuda, uma ideia que pode mudar o mundo, você fica travado, com medo de falar, achando que não é bom com palavras, que não nasceu para isso. Enquanto isso, o mundo está sendo moldado por quem sabe falar, não por quem está certo. Então me responde, você vai continuar deixando suas boas ideias morrerem na sua mente porque você não sabe comunicá-las? Ou você vai entender de uma vez por todas que comunicação não é dom, é habilidade que se aprende? Porque se você tem algo bom para oferecer ao mundo e você tem, a pior coisa que você pode fazer é ficar calado. Lição 3. Os 3 CS que vão desbloquear sua comunicação. Giovanni criou um método e quando ele explicou, Paulo Vieira, que é mestre em comunicação, ficou impressionado com a simplicidade e profundidade disso. São 3 Cs, só 3. Mas quando você entende esses 3 Cs, você passa a ver a comunicação de uma forma completamente diferente. Primeiro C, clareza. Parece óbvio, né? Mas não é. A primeira tarefa de todo comunicador é ser entendido. Ponto. Se a pessoa não entendeu o que você falou, você falhou. Não importa quão bonito foi seu discurso. Giovanni falou algo que me pegou. Às vezes a pessoa quer aprender gatilhos mentais, arquétipos, técnicas avançadas. Aí eu ouço a comunicação da pessoa e está cheio de vício de linguagem, dicção ruim, ela é prolixa, ninguém entende o que ela fala porque usa termos difíceis. É tipo querer aprender a correr maratona sem saber andar. Você já ficou numa reunião onde o cara fala e quando termina você pensa, o que ele quis dizer mesmo? Você já leu um texto 3 vezes e ainda não entendeu? Você já assistiu uma aula e saiu mais confuso do que entrou? Isso é falta de clareza. E olha o pior, muita gente confunde falar difícil com falar inteligente.
usar palavra complicada, fazer rodeios, encher linguiça. Não. Inteligência é pegar algo complexo e tornar simples. É fazer seu avô de 80 anos entender o que você faz. É a criança de 10 anos conseguir acompanhar seu raciocínio. Se você não consegue explicar algo de forma simples, você não entendeu direito. Segundo C, confiança. Agora escuta isso. De nada adianta você ser claro e cristalino se você não tem coragem de falar. Você está travado, com medo, está ansioso. Sua voz treme. Você está preocupado com o que vão pensar, se vão te julgar, se vão rir de você. E aí, você fala sem convicção, baixinho, hesitante. E a mensagem, mesmo sendo boa, perde toda a força. Giovanni disse uma verdade dura. Todo mundo já comprou um produto que não precisava só porque o vendedor falou de forma confiante. É real, você já fez isso. Eu já fiz isso. Porque confiança é contagiante. Quando você fala com convicção, você passa conforto psicológico para quem está ouvindo. A pessoa quer acreditar em você. Mas quando você fala inseguro, você transfere essa insegurança. E aí não importa quão boa seja a sua ideia, ninguém vai embarcar. Terceiro C, convencimento. Esse aqui é o 80-20, o mais importante. Porque de nada adianta você ter clareza, ter confiança, se no final a pessoa não gosta de você, não te compra, não te segue, não quer você por perto. A eficácia da comunicação depende do resultado. Você convenceu ou não? A pessoa agiu ou não? Mudou ou não? E é aqui que entram as técnicas mais avançadas. Rapport, gatilhos mentais e storytelling, linguagem corporal, arquétipos, empatia, escuta ativa. Mas aqui está o pulo do gato que Giovanni ensinou. Você precisa dos 2 primeiros Cs para desbloquear o terceiro. Como você vai ser convincente se você não tem clareza? Se você não tem confiança, é impossível. É tipo querer construir o terceiro andar de um prédio sem ter feito o primeiro e o segundo. Não funciona. Desmorona. Então, se você está frustrado porque fala e ninguém te ouve, para, volta, analisa. Onde você está falhando? Você está sendo claro? Realmente claro? Ou está enchendo linguiça, dando voltas, usando termos que só você entende? Você está falando com confiança, com convicção, ou sua voz entrega que nem você acredita no que está dizendo? E quando você tiver esses 2 primeiros no lugar, aí sim você pode trabalhar no convencimento, nas técnicas, nas estratégias. Porque técnica sem fundamento é maquiagem em parede rachada. Não resolve, mas quando você junta os 3 Cs, você se torna imparável. Lição 4. Você não precisa de mais tempo, precisa de mais competência. Paulo Vieira fez uma pergunta para um cara referência que ele admira muito. Por que você não quer ter mais seguidores, mais impacto? E o cara respondeu: Ah, Giovanni, é que eu não quero ser muito famoso, sabe? Quero ser mais low profile. Quero sair com minha família tranquilo, sem ser reconhecido. E o Giovanni virou para ele e soltou essa bomba. Mas vem cá, você acredita que sua mensagem muda a vida das pessoas? Você tem um bom produto? Sim. Então, por que você está intencionalmente escolhendo transformar menos pessoas? Deixa isso afundar. Por que você está escolhendo impactar menos gente? E aí Giovanni fez a pergunta que destrói qualquer desculpa. Imagina se Jesus tivesse escolhido diminuir o impacto dele? Pensa, Jesus falando: Gente, eu sou meio low profile, tá? Não quero atingir muitas pessoas. Vou fazer uma palestra aqui, mas não chama muita gente não. Absurdo, né? Mas é exatamente isso que você está fazendo quando você se esconde. Quando você não posta, quando você não fala, quando você não compartilha o que sabe. E sabe qual é a desculpa que a gente usa? Ah, mas eu não tenho tempo. Giovanni destruiu essa desculpa também. As pessoas acham que precisam de muito tempo para comunicar. Não. Elas precisam de muita competência para comunicar. Você não precisa de 3 horas para fazer um vídeo. Você precisa saber fazer um vídeo bom em 30 minutos. Você não precisa de 50 slides para convencer. Você precisa de 5 slides certeiros. Você não precisa de 2 horas de reunião. Você precisa de 20 minutos com clareza,
confiança e convencimento. O problema não é falta de tempo, é falta de competência em comunicar de forma objetiva e impactante. E olha o que está acontecendo enquanto você usa falta de tempo como desculpa. Pessoas com mensagens ruins estão dominando as redes sociais, estão influenciando milhões, estão ganhando dinheiro, estão moldando opiniões. Por quê? Porque elas sabem comunicar, mesmo sendo rasas, mesmo sendo vazias. E você, que tem profundidade, que tem valor real para entregar, fica escondido porque não tem tempo ou porque não quer ser muito exposto. Isso não é humildade, isso é egoísmo disfarçado. Porque se você realmente ama pessoas, se você realmente quer ajudar, você vai buscar a competência necessária para comunicar bem e impactar o máximo de gente possível. Paulo Vieira não faz 246 edições do Método CIS, 8 horas por dia no palco durante 6 anos, porque ele tem mais tempo que você. Ele faz porque tem propósito, porque tem competência, porque decidiu que vai mudar o mundo. E para mudar o mundo, você precisa impactar pessoas. E para impactar pessoas, você precisa comunicar. Então, para de usar "não tenho tempo" como desculpa. O que você não tem é método, é técnica, é competência. E isso se aprende. A pergunta é: você quer aprender ou você quer continuar se escondendo atrás de desculpas enquanto o mundo é transformado por quem teve coragem de falar? Lição 5. Aristóteles já tinha dado o mapa, mas ninguém usa. Sabe qual é o problema de viver em 2025? A gente acha que tudo que é antigo está ultrapassado, que precisa ser novo, moderno, disruptivo. Aí vem Aristóteles, lá de 300 a.C., e entrega de bandeja o segredo da persuasão. E a gente ignora. Giovanni falou sobre isso, e Paulo Vieira confirmou. Cara, é tão óbvio que dói. Aristóteles disse que se você quer ser hiperpersuasivo, você precisa de 3 coisas. Só 3. Ethos, pathos e logos. Deixa eu traduzir isso para você de um jeito que vai grudar na sua cabeça. Ethos é credibilidade, autoridade. É você provar que sabe do que está falando, que não é qualquer um, que tem bagagem, experiência, resultados. Quando Paulo Vieira fala de inteligência emocional, você escuta. Por quê? Porque ele vendeu 12 milhões de livros, porque ele transformou milhares de vidas, porque ele fez 246 edições do Método CIS. Isso é ethos. Quando Giovanni fala de oratória, você escuta. Por quê? Porque ele é bicampeão brasileiro de oratória, porque treinou o Gate, porque ganhou mais de 20 prêmios em debate competitivo em 3 línguas diferentes. Isso é ethos. Mas aqui está o erro que muita gente comete. Acha que só ethos basta. Eu tenho 15 anos de experiência. Eu tenho mestrado, doutorado. Eu já atendi 500 clientes. E aí a pessoa faz uma apresentação técnica, cheia de dados, gráficos, informações, e ninguém se conecta, ninguém compra, ninguém age. Por quê? Porque faltou o segundo elemento. Pathos é paixão, emoção. E esse aqui? Esse aqui é o que mais falta nos oradores hoje. As pessoas estão tão preocupadas em parecer profissionais, sérias, técnicas, que esquecem de ser humanas. Giovanni contou que vê muito profissional bom de carreira que tem qualidade, tem currículo impecável, mas não sabe emocionar, não sabe se conectar, não sabe liderar, só usa lógica e perde. Perde vaga, perde venda, perde eleição, perde a atenção das pessoas, porque ninguém toma decisão só com a razão. Ninguém. Você compra pela emoção e justifica com a razão. Você vota pela emoção e justifica com dados. Você escolhe seu parceiro pela emoção e depois lista as qualidades dele para seus amigos. A emoção sempre vem primeiro. Por isso que Jesus, que era o maior comunicador que já existiu, passava a mensagem dele através de parábolas, histórias, imagens que tocavam o coração. Ele não chegava falando: de acordo com os dados do censo romano, temos um índice de 34% de pobreza na região da Galileia. Não, ele falava: um homem tinha 2 filhos. E todo mundo parava para ouvir. Logos é lógica, razão, dados. Esse aqui a galera sabe fazer. Principalmente quem é técnico, é engenheiro, é médico, é advogado. Você tem os fatos, as provas, as evidências. E isso é importante. Não estou dizendo para jogar fora,
Mas olha que sequência. Você entra com o ethos, mostra que você sabe do que está falando. Você pega pelo pathos, emociona, conecta, faz a pessoa sentir, e aí você fecha com logos, traz os dados, as provas, a validação. Nessa ordem. Não começa com dado, começa com emoção, porque dado frio não move ninguém. História aquecida move multidões. Giovanni resumiu isso numa frase que deveria estar em todo o PowerPoint do mundo. Você tem pessoas com boas ideias e má comunicação, e pessoas com mais ideias e boa comunicação, e as boas ideias não estão vencendo o debate. Por quê? Porque quem tem as boas ideias está usando só logos, só a razão, só os dados. E quem tem as más ideias está usando ethos, construindo autoridade falsa. Pathos, emocionando, contando história, pegando no coração das pessoas, e logos, apresentando dados enviesados como se fossem verdade absoluta. Então, para de achar que basta estar certo. Para de achar que os fatos falam por si. Eles não falam. Você precisa fazê-los falar. Com emoção, com história, com conexão. Aristóteles já tinha te dado um mapa há mais de 2000 anos. Usa. Lição 6. Ter razão. Não é o mesmo que ficar com a razão. Vou te contar algo que vai doer. Você pode estar certo, completamente certo. A verdade pode estar do seu lado, a lógica pode estar do seu lado, os fatos podem estar do seu lado, e você pode perder mesmo assim. Giovanni trouxe Schopenhauer para a conversa, e o filósofo alemão já tinha sacado isso há séculos. Uma coisa é ter razão, outra coisa é ficar com a razão. Você entende a diferença? Ter razão é sobre a realidade objetiva, sobre os fatos, sobre o que é verdadeiro. Ficar com a razão é sobre persuasão, é sobre fazer a plateia, a audiência, o cliente, os eleitores te darem razão. É sobre eles acreditarem em você, mesmo que o outro lado tenha dados melhores. E aqui está a verdade que ninguém quer aceitar. Na maioria das vezes, quem fica com a razão não é quem está certo, é quem comunica melhor. Giovanni contou a história daquele político de novo. O cara era perfeito, sério, honesto, competente, cheio de realizações concretas. Ele tinha razão. As políticas dele funcionavam, os números provavam, mas ele ia perder a eleição. Por quê? Porque ele ficava lá listando obras. 50 quilômetros de asfalto, 12 escolas construídas, 8 postos de saúde reformados. E sabe o que acontecia? As pessoas bocejavam, desligavam, esqueciam 5 minutos depois. Ele tinha razão, mas não estava ficando com a razão. Aí Giovanni ensinou ele a contar histórias. 40 minutos de aula. E o cara se elegeu. Porque ele parou de listar números e começou a contar sobre Dona Maria, que acordava às 4 da manhã, no frio, debaixo daquela coberta vermelha velha, para levar o filho de trem para a escola boa. O guarda-chuva, que não aguentava a chuva. O tênis conga azul e fininho do menino. A marmitinha de alumínio. Mesmos fatos, mesmas realizações, mas agora contados de um jeito que emocionava. Ele continuava tendo razão, mas agora ele também ficava com a razão. E isso é cruel? É injusto? Talvez, mas é a realidade. Você pode ter o melhor produto do mercado, o mais eficiente, o mais barato, o que realmente resolve o problema. Mas se o cara do produto inferior vender melhor a história dele, ele vai ganhar o cliente. Você pode ter a melhor solução para o problema da empresa. Mas se você não souber apresentar na reunião de um jeito que convença, vão escolher a ideia mais fraca do colega que falou melhor. Você pode estar certo no argumento com seu cônjuge, mas se você não souber comunicar de forma empática, você vai ganhar a discussão e perder o relacionamento. Então, me responde uma coisa. De que adianta ter razão se você não fica com a razão? De que adianta estar certo se ninguém te escuta? Se ninguém acredita em você? Se ninguém age baseado no que você falou? De nada. Zero. Schopenhauer já tinha matado essa questão. De nada adianta você ter a razão se você não ficar com a razão. Por isso que além de filosofia, verdade e dados, a gente tem que saber convencer. Paulo Vieira completou de um jeito que me arrepiou. De nada adianta você ter o melhor currículo, o melhor produto, o melhor serviço, a melhor empresa, se você não souber convencer os outros disso. Então você tem duas opções.
Opção 1. Continuar achando que basta estar certo, que a verdade vai vencer sozinha, que os fatos falam por si, e continuar vendo pessoas menos qualificadas, com ideias piores, ganhando espaço, ganhando voto, ganhando dinheiro, ganhando influência. Opção 2. Aceitar que o mundo funciona assim, que ter razão não basta. Você precisa ficar com a razão e aprender a comunicar de forma persuasiva, convincente, envolvente. Não é sobre manipular, é sobre fazer a verdade ser ouvida, porque verdade sem persuasão é verdade enterrada. E se você realmente se importa com o que você defende, você vai aprender a defender melhor. Não por ego, por necessidade. Porque se você não aprender, suas boas ideias vão morrer com você. Lição 7. Propósito e autenticidade. São as duas licenças para falar. Paulo Vieira falou algo que me fez pausar o podcast e anotar. Ele disse: As pessoas me perguntam, Paulo, como você mudou minha vida? Como você faz isso? E eu entendo que para falar, para realmente ter o direito de falar, você precisa de duas licenças. Duas licenças. Como dirigir um carro? Você não pode simplesmente pegar as chaves e sair por aí. Você precisa estar licenciado. E na comunicação, na oratória, na hora de influenciar pessoas, é a mesma coisa. A primeira licença é: você estudou isso? Tem técnica? Tem fundamento? Tem ciência validando o que você fala? Porque, olha, tem muita gente na internet hoje vendendo experiência pessoal como se fosse verdade universal. Ah, eu emagreci fazendo isso, então todo mundo deveria fazer. Ah, eu fiquei rico dessa forma, então essa é a fórmula. Ah, funcionou para mim, então funciona para todo mundo. Não. O que funciona para você pode não funcionar para o outro. Seu contexto é diferente, sua genética é diferente, suas circunstâncias são diferentes. Então, se você vai ensinar algo, você precisa ter estudado aquilo profundamente. Precisa entender a técnica. Precisa saber o que a ciência diz. Precisa ter validado além da sua experiência pessoal. Giovanni fez isso. Ele não só viveu oratória, ele estudou 15 anos, fez mais de 10 cursos como aluno, 6 anos de debate competitivo, ganhou mais de 20 prêmios em 3 línguas diferentes, leu, pesquisou, mergulhou fundo. Paulo Vieira fez isso. Ele não só transformou a própria vida, ele estudou inteligência emocional a fundo. Aplicou, testou, validou. E agora tem 12 milhões de livros vendidos e 246 edições do Método CIS. Isso é a primeira licença. Mas a primeira licença sozinha não basta. Porque você pode ter estudado tudo, ter todos os diplomas do mundo e ainda assim não ter autoridade moral para falar. É aí que entra a segunda licença. A segunda licença é: você viveu isso? Você tem resultados reais? Você passou pela transformação que você prega? Isso é o que separa o professor do empreendedor de palco. Empreendedor de palco é aquele que vende o que não viveu, que ensina o que não sabe, que promete resultado que nunca teve. É o cara que vende curso de como ficar rico, mas está quebrado. É a pessoa que ensina relacionamento, mas está divorciada 3 vezes e não aprendeu nada. É o coach que fala de alta performance, mas não tem performance nenhuma na própria vida. Esse cara não tem a segunda licença. Paulo Vieira contou uma coisa poderosa. Cada capítulo que eu escrevo, eu preciso colocar pelo menos 2 histórias reais. Por quê? Porque ele viveu. Ele tem as histórias. Ele não está teorizando, ele está compartilhando vida. Giovanni era um nerd antissocial em 2010. Não falava bem, não tinha amigos, não tinha namorada. Ele viveu a transformação. Ele saiu de fazer lançamento com 0 vendas para impactar milhões. Então, quando ele ensina oratória, você sabe. Esse cara sabe do que está falando porque ele passou por isso. Essa é a segunda licença.
Paulo Vieira. Se eu não tivesse autenticidade, as pessoas não aguentariam me assistir. E eu não aguentaria fingir. E isso é real. A gente tá vendo isso acontecer na internet agora. Tem influencer que ganhou dinheiro rápido, mas não tinha propósito. Desistiu. Sumiu. Tem influencer que tentou manter uma persona falsa, mas não tinha autenticidade. As pessoas cansaram. Pararam de seguir. Paulo Vieira resumiu. Eu vejo muitas pessoas no palco da internet hoje que ganham dinheiro, mas ou eles desistem porque não têm propósito, ou as pessoas desistem deles porque não veem autenticidade, não veem verdade. Então aqui está a verdade nua e crua. Você pode ter todas as técnicas do mundo, todos os gatilhos mentais, todas as estratégias de persuasão. Mas se você não tem as duas licenças, se você não estudou e não viveu, e se você não tem propósito e autenticidade, você não vai durar. Pode até fazer sucesso rápido, pode até ganhar dinheiro no começo, mas não vai sustentar. Não vai construir legado. Não vai transformar a vida de verdade, porque no fundo as pessoas sentem, elas sentem quando você está vendendo algo que não acredita. Elas sentem quando você está fingindo. Elas sentem quando você não tem propósito. Então, antes de aprender técnicas de oratória, antes de querer ser persuasivo, faz as perguntas certas. Eu tenho as duas licenças? Eu estudei e vivi isso? Eu tenho um propósito claro? Eu estou sendo autêntico? Se a resposta for sim, aí sim aprende as técnicas, porque você vai usá-las para o bem, para transformar, para construir algo real. Se a resposta for não, volta, constrói o fundamento primeiro, porque sem fundamento, qualquer técnica é manipulação. Com fundamento, qualquer técnica é poder transformador. Lição 8. Falar bonito é um mito. A estética não importa. Eu preciso que você entenda isso porque isso vai te libertar. Falar bonito é um mito. Paulo Vieira disse algo que deveria estar gravado na testa de todo mundo que tem medo de falar em público. Eu não me preocupo com a estética da oratória. Eu me preocupo com o meu propósito. Deixa isso penetrar. Um dos maiores oradores do Brasil, um cara que palestra para dezenas de milhares de pessoas, que vendeu 12 milhões de livros, que transformou incontáveis vidas, ele não está preocupado em falar bonito. E sabe por quê? Porque ele entendeu algo que a maioria das pessoas não entende. As pessoas não se conectam com perfeição. Elas se conectam com verdade. Paulo Vieira contou uma história que é ouro puro. Ele estava num evento com 14 mil pessoas. Ele precisou ir ao banheiro, saiu correndo no intervalo, só que ele esqueceu o microfone ligado. E a mesa de som também não desligou, e todo mundo ouviu ele fazendo xixi. 12 mil pessoas ouviram Paulo Vieira no banheiro. O que você faria nessa situação? Morreria de vergonha? Fingiria que não aconteceu? Ficaria vermelho e sem graça? Sabe o que Paulo Vieira fez? Voltou para o palco e disse: gente, vocês me ouviram no banheiro, né? Silêncio. Então agora nós somos íntimos. Nós não temos mais segredo entre nós. Vocês sabem quem vai no banheiro com outra pessoa? Quem é íntimo? Agora eu sei o segredo de vocês e vocês conhecem o meu. Então vamos lá, quero saber o segredo de vocês. E a plateia amou. Tanto que ele começou a colocar no roteiro do CIS. Ele esquece o microfone ligado de propósito agora. Por quê? Porque isso criou uma conexão, uma intimidade, uma humanização. As pessoas não querem o palestrante perfeito, elas querem o palestrante real. Giovanni falou algo que confirma isso. Grandes políticos que convencem multidões falam tudo errado, não sabem nem pronunciar, não sabem nem falar português direito, e estão lá impactando milhões. Pensa nos políticos mais populares do Brasil. Quantos deles falam perfeitamente? Quantos deles têm dicção impecável, gramática perfeita, vocabulário rebuscado? Nenhum. Mas eles conectam, eles emocionam, eles fazem as pessoas sentirem. Paulo Vieira foi ainda mais fundo. Eu não dou atenção à estética, nenhuma atenção. Eu tento falar igual ao meu público. Se estou num público mais simples, eu falo simples. Se estou num público mais culto, eu falo culto. Essa versatilidade é importante, senão a pessoa nem te entende, nem se conecta. Você está entendendo? A perfeição afasta.
A autenticidade conecta. Quando você fica preocupado demais com: será que falei a palavra certa? Será que minha postura está correta? Será que estou gesticulando demais? Será que vão perceber que eu estou nervoso? Será que alguém vai me pegar no erro? Você trava, você perde a espontaneidade, você deixa de ser você. E aí a mensagem, mesmo sendo boa, perde a força. Porque as pessoas sentem, elas sentem quando você está tentando ser perfeito. E isso cria uma distância. Giovanni falou dos 4 pilares para entrar no flow, aquele estado onde você fala e parece que não é mais você, é algo maior fluindo através de você. E o 4º pilar? Não está preocupado se vou errar, se vou acertar. Então você fica livre, você fica livre. Essa liberdade vem quando você para de perseguir a estética e começa a focar no propósito. Paulo Vieira: se eu erro, eu falo: desculpa, gente, errei. Rio, brinco e volto. Não estou atento à estética do oratório, estou atento ao meu propósito. Então, se você está travado porque tem medo de falar errado, para. Se você está adiando aquele vídeo porque não está perfeito, para. Se você está deixando de compartilhar sua mensagem porque precisa estudar mais técnicas, para. A técnica é importante? É, mas ela vem depois da coragem, depois da autenticidade, depois do propósito. Porque no final das contas as pessoas não vão lembrar se você usou a palavra certa ou errada. Elas vão lembrar se você as emocionou, se você as transformou, se você foi real. Então liberta-se da prisão da perfeição. Fala com o coração, fala com propósito, fala com verdade. E se errar? Ri, corrige, segue, porque você não está ali para impressionar, você está ali para impactar. E impacto não vem da estética, impacto vem da autenticidade. Lição 9. Jesus não era só sábio, ele era estratégico. Deixa eu te contar algo que pode incomodar algumas pessoas. Jesus não saía por aí falando aleatoriamente. Ele não jogava a mensagem para o ar esperando que alguém pegasse. Jesus era estratégico. Giovanni e Paulo Vieira fizeram uma análise ao vivo da oratória de Jesus. E quando chegaram na parte da estratégia, algo clicou. Jesus escolhia onde falar, quando falar. E principalmente com quem falar primeiro. Ele sabia que se falasse com as mulheres primeiro, elas espalhariam a mensagem mais rápido. Porque mulheres conversam, mulheres compartilham, mulheres criam redes. Ele sabia que não era hora de ir para Jerusalém ainda, que era melhor começar pelas cidades menores, onde a mensagem se espalharia de forma orgânica, de boca em boca. Ele sabia quando usar parábola e quando ser direto, quando ser gentil e quando virar a mesa dos cambistas no templo. Estratégia. E aí Giovanni fez a pergunta que explode a cabeça. Se Jesus estivesse aqui hoje, ele seria youtuber? Paulo Vieira respondeu: cara, acho que ele criaria a própria rede social. Tipo um chat GPT, onde você manda mensagem e ele responde em tempo real. Pode parecer engraçado, mas tem uma verdade profunda aqui. Jesus usaria as ferramentas do tempo dele para maximizar o impacto. E você? Você tem a mensagem. Você tem o propósito. Você tem algo valioso para compartilhar. Mas você tem estratégia? Porque olha, não adianta ter conteúdo incrível se você posta no horário que ninguém vê, se você usa a plataforma errada, se você fala para o público errado da forma errada. Giovanni falou de um erro comum, pessoas que têm excelente conteúdo, mas zero intencionalidade na comunicação. Elas fazem lives sem roteiro, postam sem pensar, falam sem planejar. E aí reclamam que ninguém dá valor, que as pessoas não entendem, que o algoritmo não ajuda. Não é o algoritmo, é falta de estratégia. Paulo Vieira contou como ele aprendeu. Ele pegou uma folha de papel, dividiu ao meio. Do lado esquerdo anotou o conteúdo que os melhores palestrantes passavam. Do lado direito anotou o que eles faziam enquanto passavam o conteúdo. Aqui contou uma história, aqui falou baixinho, aqui deu um grito, aqui brincou com o cachorro, aqui deu uma bronca na produção, aqui interagiu com a plateia. Anotou tudo e começou a perceber padrões, começou a ver que todo mundo que fala bem segue certas estruturas, certas estratégias. E aí ele criou o roteiro dele juntando o melhor de cada um.
Isso é estratégia, não é copiar, é modelar, é pegar o que funciona e adaptar para a sua realidade. Giovanni fez a mesma coisa. Ele estudou os melhores, analisou, desconstruiu e reconstruiu do jeito dele. E olha lá o resultado. Ele nunca ministrou uma palestra em que não foi eleito o melhor do evento. Nunca. Nunca nenhuma palestra que eu ministrei fui eleito o melhor. Todas as palestras. Isso não é sorte, isso não é dom, isso é estratégia aplicada com excelência. Então me responde, você está sendo estratégico? Quando você vai falar numa reunião, você planejou como vai começar, como vai prender a atenção, onde vai colocar uma história, quando vai mostrar os dados. Quando você vai gravar um vídeo, você pensou no gancho dos primeiros 3 segundos, no arco da mensagem, no call to action no final? Quando você vai fazer uma apresentação, você estudou quem é a plateia? O que eles precisam ouvir? Como eles precisam ouvir? Ou você só vai lá e fala? Porque ter razão não basta. Ter conteúdo não basta. Ter propósito não basta. Você precisa de estratégia para fazer sua mensagem chegar onde ela precisa chegar. Jesus tinha. Os grandes oradores têm. Paulo Vieira tem. Giovanni tem. E você? Você vai continuar jogando mensagem no vazio e esperando o resultado? Ou você vai parar e estudar, planejar e ser intencional na forma como comunica? Porque até mesmo Jesus, que era Deus encarnado, usou estratégia. Se ele precisou, imagina você. Lição 10. Linguagem direcionada aos sentidos. Cria filmes na mente. Agora presta atenção porque isso aqui é ouro. Paulo Vieira estava terminando o podcast e de repente ele solta. Eu vou falar algo que poucas pessoas sabem fazer. Linguagem direcionada aos sentidos. E aí ele começou uma história. Primeiro ele falou assim: a mãe ficou muito triste porque o filho não passou naquele concurso que era tão importante para ele. Ok, você entendeu, mas você sentiu algo? Provavelmente não muito. Aí ele recomeça a mesma história, só que agora diferente. A Dona Maria, depois de investir a vida inteira na educação do filho, eu lembro da época que ela acordava às 4 da manhã. O céu estava escuro, estava frio. Ela saía debaixo daquela coberta vermelha para levar o filho de trem para aquele colégio bom. Você viu o céu escuro? Você sentiu o frio? Você viu a coberta vermelha? E ela andava naquele frio com aquele menino, pisava em água, dia de chuva que o guarda-chuva não continha. E aquele menino levava numa marmitinha de alumínio a comidinha dele, porque ela não tinha dinheiro para ele comer naquele colégio caro. Você ouviu o barulho do pé pisando na poça? Você viu a marmitinha de alumínio? Sentiu o peso daquela realidade? E todo dia ele olhava para a mãe com um olhar de amor. Ele sorria para a mãe e dizia: "Obrigado, mamãe", e dava um beijinho no lado esquerdo dela, todos os dias. Você viu a cena? Você sentiu o carinho daquele beijo no lado esquerdo do rosto? Aquele guarda-chuva que era azul não aguentou o ritmo da escola e passou por um verde, passou por um branco. Foram tantas chuvas. Caramba, você viu os guarda-chuvas mudando de cor. Você viveu aqueles anos de luta. E o tênis daquele menino que hoje não existe mais era um Conga. Tênis barato, vagabundo, mas era o que ela podia dar. Era um tênis azul, fininho, desconfortável. E ia com seu Conga. Você viu o tênis azul fininho. Você sentiu o desconforto. Você entendeu a pobreza não porque Paulo Vieira disse eles eram pobres, mas porque você viu. Isso é linguagem direcionada aos sentidos. E Paulo Vieira explicou o poder disso. Você conseguir contar uma história orientada para os sentidos. Você vai usar a mente da pessoa para ela criar o cenário. Um cenário repleto de detalhes. Ela entra e vive aquilo, e ela já começa a antecipar na mente qual é o próximo passo. Isso é poderoso porque você não está apenas contando uma história. Você está criando um filme na cabeça da pessoa. E por que filmes nos cativam tanto? Porque trazem todos os cenários, todos os componentes: visual, auditivo, sensorial, emocional. E quando você conta uma história direcionada aos sentidos, você cria um filme tão poderoso quanto qualquer cinema. A diferença entre dizer "ela estava triste" e descrever como as lágrimas quentes desceram pelo rosto dela, como ela mordeu o lábio inferior tentando segurar o choro,
como ela apertou os punhos até as unhas marcarem a palma da mão. Você sentiu a diferença? Uma é informação, a outra é experiência. E as pessoas não lembram de informação, elas lembram de experiências. Por isso que você não lembra de 99% das aulas que teve na escola. Mas você lembra daquela professora que contava histórias, que fazia teatro, que criava cenas. Por isso que você esquece propaganda genérica. Mas lembra daquele comercial que te fez rir, ou chorar, ou sentir algo. Então, da próxima vez que você for contar uma história, seja numa apresentação, num vídeo, numa conversa, numa venda, para e pergunta: eu estou só informando ou eu estou fazendo a pessoa viver? Porque se você está só informando, você é esquecível. Mas se você está fazendo a pessoa viver através dos sentidos, você se torna inesquecível. Paulo Vieira não terminou a história da Dona Maria de propósito. Ele disse: conta o resto quando a gente voltar de novo. Genial. Porque agora você quer saber o que aconteceu. Você está investido. Você criou o filme na sua cabeça e quer ver o final. Isso é poder. Use-o. Lição 11. Se as pessoas do bem não aprenderem a persuadir, só os golpistas terão esse poder. Isso aqui vai incomodar. Mas precisa ser dito. Giovanni falou sobre algo que muita gente tem preocupação. Esse negócio de gatilho mental, de persuasão, de mexer no emocional das pessoas, não é coisa de golpista? Não é antiético? E a resposta dele foi brutal. Se nós não aprendermos as armas da persuasão, apenas os golpistas terão esse conhecimento. Deixa isso afundar. Enquanto você está com medo de aprender persuasão porque pode ser manipulação, o cara que quer te passar a perna está dominando essas técnicas. Enquanto você fica com escrúpulos de usar storytelling porque parece forçado, o político corrupto está contando histórias emocionantes e ganhando voto. Enquanto você hesita em usar gatilhos mentais porque parece antiético, o vendedor de curso furado está aplicando todos eles e faturando milhões. O problema não é a ferramenta, é quem usa a ferramenta. Uma faca pode ser usada para matar ou para preparar comida que alimenta. O problema não é a faca. Giovanni foi cirúrgico. Nós temos pessoas com boas ideias e má comunicação. E pessoas com más ideias e boa comunicação. E as boas ideias não estão vencendo o debate. Por quê? Porque as pessoas boas estão desarmadas. Elas não sabem persuadir. Elas confiam que a verdade fala por si. Mas a verdade não fala por si. A verdade precisa de porta-voz. E se esse porta-voz não sabe comunicar, a mentira bem contada vai vencer. É por isso que a gente tem a política que tem. É por isso que golpista faz fortuna. É por isso que produto ruim vende mais que produto bom. Não porque as pessoas são burras, mas porque quem tem o produto ruim sabe vender melhor. E olha a tragédia que está acontecendo agora na internet. Giovanni chamou de influencers do mal. São aqueles que vendem curso de desenvolvimento humano, mas é só retórica vazia, sem fundamento científico, sem princípios, sem valores. É copywriting comercial disfarçado de transformação. Promovem aposta online onde eles ganham quando o seguidor perde. Como é que você ganha na perda do seu público? Vendem produtos duvidosos, golpes, ilusões, mas vendem muito bem. E sabe o que está acontecendo? As pessoas do bem, que têm mensagens reais, produtos reais, transformação real, estão ficando para trás. Porque elas têm medo de vender demais. Medo de parecer insistente. Medo de usar técnicas de persuasão. Aí o golpista não tem medo nenhum. Ele usa todas as técnicas e leva o dinheiro, a atenção, a influência. Giovanni foi direto. Quando nós armamos os cidadãos com as armas da persuasão, a tendência é que as boas ideias comecem a vencer o debate. Você entende? Não é sobre você aprender a manipular. É sobre você aprender a fazer o bem ser ouvido. Porque se você tem algo que realmente ajuda pessoas, você tem a obrigação moral de aprender a comunicar isso da melhor forma possível. Você não está manipulando quando usa uma história emocionante para vender um produto que vai mudar a vida da pessoa. Você está conectando. Você não está sendo antiético quando usa gatilhos mentais para fazer alguém tomar a decisão que vai beneficiar ela. Você está facilitando.
A diferença não está na técnica, está na intenção e no resultado. Se você usa persuasão para vender algo que prejudica, você é golpista. Se você usa persuasão para vender algo que transforma, você é salvador. Simples assim. Paulo Vieira vende o método CIS usando todas as técnicas de persuasão que existem: storytelling, gatilhos mentais, escassez, autoridade, prova social, tudo. Ele está manipulando? Não. Ele está fazendo com que pessoas que precisam da transformação tomem a decisão de se inscrever. E o resultado? Milhares de vidas transformadas, casamentos salvos, pessoas saindo da depressão, vidas literalmente salvas. Então, para com essa história de que persuasão é ruim, persuasão é poder. E poder nas mãos certas salva o mundo. Poder nas mãos erradas destrói. A questão é, você vai deixar só as mãos erradas terem esse poder? Ou você vai se armar? Você vai dominar a comunicação persuasiva e você vai fazer as boas ideias vencerem? Porque Giovanni está certo. O maior problema do mundo é comunicação. E a solução? É você aprender a comunicar melhor para que o bem vença. Não fica de fora dessa guerra achando que neutralidade é virtude. Aprende a persuadir e usa isso para o bem. Lição 12. O flow vem de 4 pilares e o último vai te libertar. Giovanni fez uma pergunta para Paulo Vieira no final do podcast que muita gente que está começando a falar em público se pergunta: como despertar uma conexão espiritual maior no palco? Como chegar naquele flow onde parece que não é mais você falando, é algo maior fluindo através de você? E a resposta de Paulo Vieira foi tão profunda que eu precisei ouvir 3 vezes. Ele deu 4 pilares, 4 coisas que quando você tem, você entra naquele estado onde tudo flui, onde você não pensa, você apenas é. Pilar 1. Propósito claro. Paulo Vieira foi direto. Eu não estou ali para dar uma aula. Eu estou lá para transformar vidas, resgatar vidas, salvar vidas, literalmente. Você pegou a diferença? Não é sobre fazer uma palestra boa. É sobre mudar o destino de quem está ouvindo. Quando o seu propósito é tão grande, tão claro, tão forte, você não fica nervoso, você não fica inseguro, porque não é sobre você. É sobre eles. É sobre o que você vai fazer por eles. Paulo Vieira aguenta 246 edições do Método CIS, 8 horas por dia no palco durante 6 anos, porque ele sabe exatamente por que está lá. Se você não sabe por que está falando, fica em casa. Mas se você sabe, se você realmente sabe que sua mensagem pode mudar aquela vida, você encontra coragem que nem sabia que tinha. Pilar 2. Intimidade com Deus. Paulo Vieira não teve vergonha de falar disso. Tempo de intimidade com Deus. Tempo de oração. Tempo de leitura. Mergulhar na palavra. Clamar. Chorar. Isso não é sobre religião, é sobre você estar conectado com algo maior que você. Pode ser Deus, pode ser o universo, pode ser o propósito transcendente que você carrega, mas você precisa desse tempo, desse mergulho, dessa conexão. Porque quando você está cheio disso, quando você passou tempo cultivando essa dimensão espiritual, você não sobe no palco vazio, você sobe cheio. E as pessoas sentem, elas não sabem explicar o que é, mas elas sentem que tem algo diferente em você. Giovanni é bicampeão brasileiro de oratória, mas mesmo ele reconhece que tem algo em Paulo Vieira que vai além de técnica. É isso, é a dimensão espiritual. Pilar 3. Amar pessoas genuinamente. Paulo Vieira disse algo que me arrepiou. Eu não conheço ninguém que ame gente como eu e você amamos. Eu quero resgatar todo mundo. Eu quero ajudar todo mundo. Eu quero dar uma dica para todo mundo. Eu quero salvar o casamento de todo mundo, a família de todo mundo. Essa paixão por pessoas não é marketing, não é discurso, é real. Quando você realmente ama as pessoas que estão na sua frente, quando você genuinamente quer o bem delas, quer vê-las transformadas, você não está performando,
Você está servindo. E as pessoas sentem isso também. Elas sabem quando você está ali pelo dinheiro, pela fama, pelo ego. E elas sabem quando você está ali por amor. E amor? Amor quebra todas as barreiras. Amor cria conexão instantânea. Amor gera confiança. Pilar 4. Não se importar se vai errar. E esse aqui é o que vai te libertar. Paulo Vieira. Eu não estou nem aí se eu vou errar. Se eu vou errar a palavra, errar a forma de falar. Se alguém vai me pegar no erro. Eu errei? Desculpa, gente. Rio, brinco e volto. Eu não me preocupo com a estética do oratório. Nenhuma atenção à estética. Você entende a liberdade disso? Quando você para de ter medo de errar, você fica livre. Livre para ser espontâneo. Livre para improvisar. Livre para seguir o flow do momento sem estar preso a um roteiro rígido. E é aí que a mágica acontece. Porque as pessoas não querem perfeição, elas querem conexão. E conexão vem da vulnerabilidade, do humano, do real. Paulo Vieira contou da história do microfone ligado no banheiro. Ele riu, transformou em momento de intimidade e virou parte do show. Essa é a liberdade de quem não está preso à perfeição. Giovanni mesmo, sendo especialista em oratória, reconhece que ainda tem dificuldade com isso. Eu sou muito racional, muito analítico, ainda tenho dificuldades de ir no flow. Mas Paulo Vieira já desbloqueou esse nível e ele te deu o mapa. Quando você junta os 4. 1. Um propósito claro, você sabe por que está falando. 2. Intimidade espiritual, você está cheio antes de falar. 3. Amor genuíno por pessoas, você está ali para servir, não para performar. 4. Liberdade para errar. Você não está preso à perfeição. Você entra no flow. Você fala e nem lembra o que falou depois, porque não era mais você. Era algo maior. Você olha para a plateia chorando, transformada e pensa: como isso aconteceu? Aconteceu porque você criou as condições para o extraordinário acontecer. Você não forçou. Você permitiu. Então, se você quer chegar nesse nível, não comece pelas técnicas. Comece pelos pilares. Construa o propósito. Cultive a espiritualidade. Desenvolva amor genuíno. Liberte-se da perfeição. E aí sim, quando você tiver a base, aprenda as técnicas. Porque técnica sem base é performance vazia. Mas técnica com base é transformação, é poder, é legado. Essas foram as 12 lições que eu aprendi assistindo Paulo Vieira e o professor da oratória conversarem. Não é sobre falar bonito, é sobre falar verdadeiro. Não é sobre técnicas, é sobre propósito. Não é sobre você, é sobre quem você pode transformar. Então para de ter medo, para de se esconder, para de achar que não é bom o suficiente. Você tem algo que o mundo precisa ouvir, aprenda a comunicar isso. Estrategicamente, persuasivamente, poderosamente. E use esse poder para o bem, porque o mundo está sendo moldado por quem fala. A única pergunta que resta é: você vai ser um dos que falam? Ou vai ficar calado e ver os golpistas vencerem? A escolha é sua.